A paz do Senhor Jesus, amém. Deus possa te abençoar nessa oportunidade que o Senhor tem preparado para nós estar aqui, reunidos em nome do Senhor Jesus para falar algo da parte de Deus, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Desde já quero fazer um momentinho de oração para estar trazendo essa palavra para o teu coração, amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor, para te agradecer por essa oportunidade. Reconhecemos diante de ti, diante do trono da tua glória, Pai, diante da tua grandeza, do teu poder, diante dos anjos do céu, Pai, diante deste universo, que nós somos tão pequenos, Senhor. Senhor, pequenos diante da grandeza do Senhor, mas reconhecendo o tamanho de um Deus tão grande que nos escolheu em cima desta terra para trazer a revelação da tua palavra aos corações oprimidos e entristecido, Pai. Que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa dar entendimento, que o Senhor possa abrir a nossa visão espiritual e que nós possa compreender o trabalhar do Senhor, o mover do Senhor, que nós possa ter entendimento e confiar inteiramente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Isto nós oramos crendo em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o nosso general de guerra, que está à frente das nossas batalhas. Tem lutado por nós, tem lutado pela nossa família e pelo nosso país. E nós confiamos que o Senhor vai continuar lutando em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Eu venho orando a Deus e pedindo entendimento, discernimento, pedindo uma palavra para o Senhor, pedindo inspiração do Espírito Santo para trazer uma palavra ao coração dos amados irmãos. Nós sabemos que nós estamos aí em outubro de 2022. Louvado seja o nome santo do Senhor. 14 de outubro de 2022 e agora são exatamente 00:38, né? E nós estamos a poucos dias do segundo turno das eleições, né? Para a presidência do Brasil. Então, eu vejo assim que nós estamos vivendo um tempo de muita opressão, um tempo de muita angústia, de muita tristeza, né? E nós sabemos que se nós olharmos para a palavra do Senhor, as profecias bíblicas para o fim, né? O fim do mundo, né? As profecias bíblicas para o arrebatamento da igreja, para a grande tribulação, né? Para os sinais, né? Do fim do mundo, né? Nós sabemos que estão claros diante dos nossos olhos. E nós sabemos que nós, como os cristãos, servos de Deus, nós não vamos impedir de que as profecias se cumpram, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como o propósito de Deus na vida do Senhor Jesus aqui na terra era que ele vivesse, né? Cumprisse o seu ministério e depois morresse com morte de cruz pela salvação das nossas almas, e ninguém poderia impedir aquilo de acontecer. Só que, assim como ninguém podia impedir aquilo de acontecer, também eu que não queria estar lá na pele daquele que traiu a Jesus, né? Eu que não queria estar lá na pele de Judas Iscariote, porque sabíamos que iria acontecer, né? Mas, como diz a palavra do Senhor, né? Ai daquele, né? Que traísse o filho do homem, melhor fora que não tivesse nascido, né? Porque o castigo, né, será pesado, será cruel. Então, se nós olharmos para as profecias, nós vemos o quê? Que nós estamos vivendo uma fase terminal da igreja na face da terra. Nós estamos próximo aí da grande tribulação, nós estamos próximo aí, quem sabe, de uma terceira guerra mundial, né? Podemos dizer isso? Nós estamos aí perto, né?
de que os países maiores querem tomar o domínio dos países menores, querem mandar, né? E nessa guerra de poderes, né, nós sabemos que o anticristo ele vai se levantar, né? E como diz a palavra do Senhor, né? Porque é bíblico isso que eu tô falando aqui pros amados irmãos, não tem por que eu vir aqui falar uma coisa de mim mesmo, mas dentro da palavra eu posso falar, como diz a palavra do Senhor em Tessalonicenses, que a igreja do Senhor Jesus vai ver com os seus olhos o anticristo se levantar para governar a terra. E como diz as profecias do livro de Daniel, né? Que ele vai se levantar, ele vai governar e ele vai vencer os santos do Senhor. Então nós sabemos que nós estamos perto do fim, nós estamos perto da grande tribulação, perto da volta do Senhor Jesus, né? E o Senhor, eu tenho fé nisso, eu acredito nisso, que o Senhor está preparando um povo para esse tempo, como o Senhor preparou a Esther para viver junto do rei, né? Para viver junto do rei e governar ali e vir, através da vida dela, vir um livramento para os judeus, né? Porque o Senhor via ali que Amã ia perseguir os judeus, ia perseguir a Mardoqueu, e ali Deus preparou Esther para aquele momento, para que o livramento de Deus viesse sobre a vida do povo de Deus. Então nós sabemos que nós fomos criados por Deus para viver neste tempo, para estar nesse tempo, louvado seja o nome santo do Senhor, mas para fazer a diferença nesse tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós olharmos para a Bíblia, né, nós vemos que o Senhor lançou uma profecia, né, põe uma palavra profética na boca do profeta Isaías, que iria nascer um homem na terra chamado, né, já até deu o nome dele, Ciro, e que este homem iria ser escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão, para abrir, né, para tirar o povo de Israel da escravidão. Louvado seja o nome santo do Senhor, da escravidão da Babilônia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vemos que Ciro, ele nem era realmente um judeu, ele nem era um servo do Senhor, mas o Senhor havia escolhido ele, né? Então, nós vemos que Deus escolhe quem ele quer para governar e ponha o temor dele no coração de quem ele quer para governar, e a gente não entende o trabalhar de Deus, o mover de Deus sobre a vida de quem ele escolhe na terra, mas nós sabemos que Deus escolhe. E nós estamos aqui para quê? Para orar pelo nosso país, orar pela nossa nação, orar pelas nações que estão em guerra, orar pela nossa família, orar por aqueles que estão nas mãos do inimigo, para que o Senhor possa entrar com a sua misericórdia, para que o Senhor possa entrar com o seu trabalhar e para que nós, que somos escolhidos do Senhor, nós venha ser luz no meio da escuridão. Né? Nós que somos escolhidos do Senhor, que nós não venha ser um Judas nesse tempo, né? Nós que somos escolhidos do Senhor, nós não venhamos ser como aquela multidão que aplaudiu a morte do Senhor Jesus e gritava: soltem Barrabás. Então, eu não quero estar no meio daquela multidão que gritava para que Jesus viesse ser crucificado e Barrabás viesse a ser solto. Eu não quero ser aquela pessoa que levou o nome de Judas Iscariote e negou a Jesus, né? E Jesus foi trocado ali e foi morto com morte de cruz. Era o propósito de Deus? Era o propósito de Deus, mas eu não quero isso para minha vida, porque eu sei que o salário do pecado é a morte. Eu sei que aquele que trabalhar para o inimigo, né, ele vai prestar conta com Deus. Então, é essa palavra que eu tenho da parte de Deus para o teu coração nessa noite. Nós temos que orar e pedir a Deus discernimento, como agir, como se proceder em tempos difíceis que nós estamos vivendo.
E se nós olharmos para a palavra de Deus, eu quero deixar uma palavra para você que está em 1 Samuel, capítulo 8. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelo caminho deles, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel congregaram-se e vieram a Samuel a Ramá e disseram: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te rejeitaste a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Olha que palavra tremenda da parte do Senhor para o nosso coração, né? Que palavra gloriosa. Deus levantou, né, Samuel como um grande profeta em Israel, né? E ele profetizava, ele pregava, ele ensinava o povo a temer ao Senhor, a temer a lei de Deus. E enquanto tem um homem temente a Deus, né? Um homem sincero, que obedece à ordem do Senhor, que é exemplo, né? Que é um exemplo de testemunho, é um exemplo de sinceridade, de amor, de obediência à lei do Senhor, né? Porque Samuel era assim, ele vivia como um profeta íntegro e temente e sincero diante de Deus. Enquanto Samuel foi um profeta, a nação de Israel era abençoada, a nação de Israel temia o Senhor, a nação de Israel ouvia a voz de Deus através do profeta, né, Samuel. Mas a Bíblia vem aqui nos dizendo, no capítulo 8, que Samuel, ele envelheceu, né? Ele envelheceu, chegou um tempo que ele envelheceu, ele ficou cansado, né, do seu ministério, porque Samuel já começou a fazer a obra do Senhor ali quando muito criança, porque ele cresceu dentro do templo fazendo a obra de Deus desde que foi desmamado, né? Ele cresceu dentro do templo fazendo a vontade do Senhor. Então nós vemos que chegou a velhice, a canseira, e ele constituiu por juízes em Israel, como diz a palavra do Senhor, que ele constituiu o seu primogênito chamado Joel e o segundo Abias, né? Os dois filhos dele, ele constituiu juízes para quê? Para julgar a Israel, para ensinar, para exortar, né? Para abençoar a nação de Israel, para que o povo não viesse, né, a desobedecer a lei e os mandamentos do Senhor. Porém, amados irmãos, o ser humano, ele é terrível, né? Nós vemos que Samuel temeu 100% a Deus, obedeceu a Deus da maneira que agradava aos olhos do Senhor, e o Senhor estava com ele naquele ministério. Mas os filhos deles não andou da maneira que agradava aos olhos do Senhor. E a nação de Israel ficou conturbada. Por quê? Porque eles viam que a capacidade que Samuel tinha de ser um profeta e governar como um profeta Israel, os seus filhos como juízes não tinham essa capacidade, né? E o povo começou a ficar perturbado, o povo começou a ficar assolado, e a Bíblia diz que os anciões, ou seja, as pessoas mais velhas de Israel, vendo que os filhos deles não eram capazes, porque eles eram avarentos, eles eram orgulhosos, eles só pensavam em si mesmo, na prosperidade, nos benefícios de ser juízes, mas não fazia a obra de Deus da maneira que agradava aos olhos do Senhor, ou seja, não governava o povo de Deus da maneira que Deus queria. E o povo, percebendo isso, o que é que o povo fez? Vieram até Samuel e disse: Samuel, nós queremos um rei que governe sobre nós,
né? Porque os seus filhos não é capaz de governar sobre nós. Então, peça ao Senhor que nos dê um rei, porque todas as nações têm um rei. Por que é que nós não vamos ter um rei, né? E Samuel se entristeceu com aquela situação, louvado seja o nome santo do Senhor, e apresentou aquela causa diante de Deus, e Deus falou: Samuel, pode ouvir a voz do povo, pode falar para o povo que eu vou dar um rei para eles. Eles estão querendo um rei, eu vou dar um rei para eles, né? E o que eu venho dizer para os amados irmãos diante desta palavra, né? O que eu venho dizer para os amados irmãos diante dessa palavra revelada, que desde que houve mundo, né? Desde que nós conhecemos a palavra do Senhor, Deus sempre permitiu que alguém governasse sobre o seu povo, né? De alguma forma, né? Por quê? Porque o povo, o ser humano sempre precisou ser governado, ser orientado. O ser humano precisou de ter leis, né? Orientações para seguir, para obedecer, né? E perante a palavra do Senhor, todos aqueles que seguiam as leis, eles eram abençoados por Deus, né? E todos aqueles que negavam a lei, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, eles pereciam diante de Deus. O que eu venho falar para os amados irmãos diante desta palavra e diante dos tempos que nós estamos vivendo hoje, que ser levantado alguém para governar um país foi da permissão de Deus, né? O Senhor permitiu que Samuel ungisse um homem como rei, né? E o primeiro rei de Israel foi o rei Saul, né? Porque o povo queria ser governado por alguém, né? E Deus permitiu. Só que Saul, ele foi um homem que ele não temia também a Deus da maneira que agradava aos olhos do Senhor. Então, se a gente olha para a história da palavra do Senhor, nós via que Samuel temia e o povo era abençoado. Quando Samuel levantou os seus filhos para juízes, né? Joel e Abias, o povo se atribulou, porque aqueles dois juízes não julgavam da maneira que agradava a Deus. Eles só usufruíam do poder para se beneficiar, para ter uma vida boa, né? Uma vida próspera. Assim como os filhos do sacerdote Eli também, né? Ofni e Finéias. Então, quando nós olhamos para a história, nós vemos que Deus sempre permitiu alguém levantar para governar, para reinar. Ou era como sacerdote, como profeta, como juiz, como rei. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade em que é levantado prefeitos, vereadores, governadores, senadores, deputado estadual, federal e levantado presidentes para governar os países. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então você ouve muita coisa por aí de certos cristãos que a gente fica horrorizado quando um cristão fala assim, ó, política é tudo do Satanás, política é tudo do inimigo. A gente fica horrorizado, por quê? Porque esse povo não conhece a palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus, Deus sempre permitiu alguém levantar para governar o povo de Deus. E não é diferente nos dias que nós estamos vivendo. Deus permite alguém se levantar. Deus dá oportunidade para a pessoa se levantar, para a pessoa governar e para a pessoa fazer o melhor pela sua nação. Assim, ele permitiu a Saul se levantar e governar a nação de Israel. E o que aconteceu com Saul? Como diz a palavra do Senhor, ele não obedeceu às ordenanças do Senhor. Ele foi um rei que quis reinar segundo o que ele achava que era bom, o que ele pensava que era bom. E o que aconteceu, né? A palavra nos relata que ele foi desobedecendo às ordens do Senhor, e o Senhor rejeitou ele como rei. O próprio Deus rejeitou ele como rei. E o Senhor falou para Samuel, Samuel, eu não se entristeça por causa desse homem, eu não quero mais esse homem como rei do meu povo. Esse homem não é capaz para governar o meu povo, esse homem não teme as minhas ordens, as minhas leis, ele não obedece
obedece às minhas ordens, às minhas leis, eu tenho rejeitado. Eu vou levantar um homem segundo o meu coração. E amados irmãos, eu estou pregando aqui, eu tenho certeza que muitas almas vai assistir a esse vídeo, porque Deus vai levar esse vídeo para muitas almas. Eu quero te fazer uma pergunta, você que conhece a palavra do Senhor. Deus escolheu um homem perfeito para governar a nação de Israel? O segundo rei de Israel. Deus escolheu um homem perfeito? Não, o primeiro rei não foi perfeito, né? E Deus rejeitou ele, porque Deus deu uma oportunidade para ele fazer o melhor e ele não fez o melhor, Deus rejeitou ele. Mas e o segundo rei? Deus escolheu um homem perfeito? Um homem que não tinha falhas nenhuma, que era 100% reto diante de Deus? Não, amados irmãos, você sabe por quê? Porque nós estamos em cima da terra. E como diz em Romanos capítulo 7, que há um homem interior dentro de nós que deseja temer a lei de Deus, né? Mas o nosso homem exterior luta contra. Então nós não conseguimos ser perfeitos diante de Deus. Nós tentamos ser perfeitos. Nós queremos, nós desejamos ser perfeito, mas nós não conseguimos ser perfeito, né? Então, eu vejo quando Deus escolhe a Davi, Deus não escolheu um homem perfeito, porque não tinha, não existia. Não existia e não vai existir um homem perfeito para governar em lugar nenhum no mundo. Mas Deus dá oportunidades, né? Deus levanta homens em cima dessa terra, dá oportunidades para eles governar de uma maneira que agrada aos olhos do Senhor. Só que muitos quando sobem, né? Quando tem a oportunidade, eu tô falando aqui de vereador, de prefeito, de governador, senador, deputado estadual, federal, presidente, muitos quando sobem que tem uma oportunidade de ajudar quem está embaixo, eles não ajudam da maneira que agrada aos olhos do Senhor, né? E o Senhor sabe que o ser humano não é perfeito, mas não é porque eu não sou perfeita que eu não tenho que demonstrar o máximo de esforço para agradar a Deus, porque Deus sonda o meu coração. Deus sabe se eu quero subir num cargo para ajudar, para favorecer, né, para abençoar a vida de alguém, ou se eu quero subir só, para me beneficiar financeiramente. Os olhos do Senhor estão atentos sobre todas as coisas. O Senhor contempla todas as coisas. E o Senhor rejeitou a Saul e colocou Davi no lugar dele, né? Davi não era perfeito, não era, mas era um homem que Deus escolheu, deu uma oportunidade para ele fazer o melhor em cima desta terra. Então, amados irmãos, quando alguém falar para você assim, a política é do inimigo, quando alguém falar para você assim, não vote em ninguém não, porque político é tudo corrupto. Amados, eu trago uma palavra de Deus para você nesta noite, né? 14 de outubro de 2022. Os homens não é perfeito. Mas se hoje eu tivesse que escolher entre Saul e Davi, eu escolheria Davi, porque a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele errou, ele pecou, ele falhou, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi temia a lei do Senhor, temia a palavra do Senhor. Ele falhou, mas o que ele fez? Ele se prostrou diante de Deus e se humilhou e pediu perdão, como nos relata o Salmo 51. Né? Que ele se aquebrantou diante de Deus e pediu a misericórdia do Senhor, né? E pagou o preço pelos seus erros, pelos seus pecados. E agora eu te pergunto, né? Na política que estamos vivendo nos dias de hoje, você vê esses políticos aí que estão querendo se reeleger, né? Você vê, né? Por vídeos que você vê na internet aí, vai pesquisando para você ver. Políticos que roubou bilhões e bilhões do Brasil. Você vê eles se arrependendo do que fez? Você vê eles falando assim, olha, é verdade, eu roubei, né? Eu fiz errado, eu transgredi, né? Eu fiz mal para o meu país, né? Eu emprestei bilhões e bilhões de reais para países, né?
fora do Brasil, eu quebrei o meu país, né? O meu país poderia estar muito melhor, muito bem, né? Financeiramente, economicamente, então eu vou devolver o que eu roubei do meu país, né? Você vê alguém fazendo isso? Então, por aí, amados irmãos, nós temos que ser inteligentes diante de Deus. Por aí, nós temos que buscar discernimento da palavra do Senhor, né? Por aí, nós temos que ir para a Bíblia e ver o que é mais coerente nós fazer. Nós sabemos o quê? Que dia 30 de outubro alguém vai ganhar as eleições. E nós temos que olhar para esses dois lados e ver. É dois homens. Os dois não é perfeito, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu tenho que olhar as duas ideologias e ver qual vai ser a melhor ideologia para o meu país. Ver qual é a ideologia que tem funcionado em países lá fora, né? E qual é a ideologia que não tem funcionado, que tem falido e destruído muitos países, né? Eu venho aqui trazer a minha opinião, né? Eu venho aqui trazer a minha visão, né, sobre as eleições de 2022, por quê? Porque é uma coisa que tem alvoroçado o coração das pessoas, né? As pessoas estão aterrorizadas, atemorizadas, outras estão, né, perturbadas, né? Porque tá virando uma situação caótica, porque ninguém se fala de mais nada, é só disso, né? É só da presidência e torce para lá e torce para cá. Só que a minha opinião, a minha visão sobre isso é o seguinte: amada igreja do Senhor, você que está aqui, você que vai ter essa oportunidade de ver esse vídeo, vamos olhar para a palavra do Senhor, vamos pegar os exemplos da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor tem deixado muitos exemplos para nós, né? Que homem nenhum vai ser perfeito para governar, né? Homem nenhum vai seguir toda a lei de Deus, né? Mas tem um que vai estar acima do outro. Tem um que vai temer mais a lei de Deus do que o outro. Quem é, quando Deus olhou para Davi e Saul, quem é que Deus viu que era melhor? Porque Deus conhece o futuro. Deus sabia que Davi iria pecar e ia transgredir a lei de Deus. Mas quem é que Deus viu que era melhor? Deus viu que Davi era melhor que Saul. Então olha, amados irmãos, para os dias que nós estamos vivendo hoje, quem é que está melhor? Pensa você, porque eu estou pensando, eu estou raciocinando no meu coração, quem eu acho melhor? Será que o Deus, o Criador do céu e da terra, iria olhar aqui para a terra e ver eu como uma cristã, serva de Deus, missionária, salva, liberta há 18 anos do mundo das drogas, do mundo do crime, da prostituição, e ele olhar para mim no dia da eleição e vendo eu votar? Eu votando em um homem que apoia a legalização das drogas. Eu sei o que é ser uma usuária de droga, amados irmãos. Eu sei o que é estar no vício das drogas. Eu sei o que é você se prostituir por causa de uma pedra de crack. Eu sei o que é você assaltar sem medo de morrer, com um revólver na sua cabeça por causa de uma pedra de crack. Então, se no dia que eu for votar, eu ponhar os meus dedinhos lá, nenhum voto de uma pessoa que quer legalizar as drogas no meu país, eu estou abominável diante dos olhos de Deus. Eu não me admito como serva de Deus carregar o nome do Senhor Jesus na minha vida e apoiar esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que o lado da direita é perfeito, é santo, não. Eu estou dizendo que eu não apoio a legalização das drogas. Eu estou dizendo que eu não apoio a legalização do aborto. Eu estou dizendo que eu não posso concordar com isso. Você sabe por quê? Porque tem muitos meios da pessoa se prevenir para não engravidar. Claro que tem casos extremo que não foi porque a pessoa quis, mas isso aí cabe à justiça ver o que pode ser feito. Agora, quando legalizar o aborto, o que vai dar de menininha de 15, 16, 17 anos engravidando e abortando uma criança atrás da outra, não está inscrito, amados irmãos, vai virar o maior centro de homicídio
aqui no nosso país, né? Os hospitais vai feder abortos, crianças vão ser abortadas todos os dias dentro dos hospitais, né? Nós sabemos que o aborto existe, que a pessoa tem liberdade de escolher o que quer fazer da sua vida, sim, mas nós como servos de Deus, nós não podemos achar que isso é normal, porque quando nós achar que isso é normal, milhões de crianças vão ser abortadas de uma maneira assim, ó, facinho, chegando no hospital e simplesmente abortando. Ai, tô me livrando, né? Tô me livrando de um peso, né? Sabendo que muitas jovens hoje em dia têm a oportunidade sim de se cuidar e não se cuida e depois na hora ali do vamos ver, de assumir a responsabilidade com a criança do seu ventre, não quer assumir, né? Então, amados irmãos, eu como serva de Deus, eu não posso apoiar isso. Amados irmãos, eu como serva de Deus, eu não posso apoiar um grupo que se diz que é do bem, que é do lado dos pobres, que é do lado dos trabalhadores, que é do lado da igualdade da sociedade, que vem aqui e diz assim, olha, você tem 2, 3 casas, então a partir de hoje você vai perder 2, vai ficar só com uma. Ah, esse terreno aqui tem 10 alqueiro, vamos dar para os pobres tudo aqui. Ei, amados irmãos, pela palavra do Senhor, se nós olharmos pela palavra do Senhor e se nós olharmos pelo contexto que nós estamos vivendo, isso daí é um crime, né? Isso daí é um crime porque a pessoa lutou, batalhou para ter aquela terra ali, ou é herança de uma família, de um parentesco, e de repente entra um governo que começa a dar terra para todo mundo, né? Amados irmãos, vamos parar para pensar em que situação nós estamos vivendo. Vamos parar para pensar no tamanho da guerra que nós vamos enfrentar. Você sabe por quê? Porque essa visão, né? Essa visão é uma visão em que quer acabar e destruir com a sociedade, né? Média do nosso país, né? A sociedade média. Por quê? Porque acabando com a sociedade média, todo mundo vai ser um só, né? Todos vão ser um só. Mas o que vai acontecer? As pessoas que hoje têm uma firma, que têm uma fábrica, os que são bem de vida, vão olhar para o nosso país, vai ver que o nosso país não tem mais trabalho, não tem mais, né? O povo não trabalha mais pelos seus direitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Simplesmente eles vão abandonar o nosso país e vão embora porque eles têm condição financeira de ter uma vida boa em outro país. E o que é que vai acontecer com o nosso país? Nosso país vai virar uma Venezuela, nosso país vai virar uma Cuba, e não é essa a vontade do Senhor, não é esse o plano do Senhor. Então, nós temos a oportunidade, nós temos aí mais 15 dias, né, para as eleições, nós temos a oportunidade de dobrar o nosso joelho e orar e falar, Senhor, eu sei que nenhum homem é perfeito, nenhum homem vai seguir a tua lei 100% da maneira que o Senhor se agrada, mas quando o Senhor olhou do céu, o Senhor viu que Davi era melhor que Saul. Quando o Senhor olhou do céu, o Senhor sabia que os filhos de Samuel não ia governar o povo do Senhor da maneira que agradava aos olhos do Senhor. E é sempre assim, amados irmãos, Deus conhece o coração do homem. Alguns vão governar apenas para se beneficiar e outros vão governar para tentar pôr a ordem na casa. Então, essa aqui é a minha visão espiritual, né? É o meu entendimento da palavra